Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de arte hoje, nós vamos falar sobre um pintor muito famoso e muito criativo. Nós começamos a estudar sobre ele na semana passada, né? E o nome desse pintor é Salvador Dalí. Salvador Dalí foi um pintor que nasceu lá na Espanha, né? E ele gostava de pintar nas suas obras a realidade misturada com a fantasia. Ele era uma pessoa muito sonhadora e ele transmitia suas ideias e seus sonhos em suas obras. Hoje nós vamos falar também de um outro importante artista que também foi diretor de teatro e produziu diversos filmes infantis, além de ter criado um parque, né, que é uma sensação mundial, né? Que é o Walt Disney. Sim, o Walt Disney também era amigo do Salvador Dalí. Olha que interessante. E ambos, né, gostavam muito de coisas relacionadas aos sonhos. Nós vamos hoje, então, assistir a um filme bem pequenininho, né? Um curta-metragem chamado Destino, que foi uma obra do Salvador Dalí em conjunto com o Walt Disney. Os dois se uniram e criaram essa obra. Essa obra ela é muito interessante, porque ela apresenta diversos elementos do surrealismo, né? Inclusive a mistura, né, entre a fantasia e a realidade. Agora, a tia vai deixar para vocês, né, o link aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem esse curta-metragem. Depois que vocês assistirem a esse curta-metragem, vocês irão fazer com a tia a atividade da ficha número 16 da apostila de arte. E a tia vai ler e vai explicar para vocês o que é para ser feito. Na ficha número 16 está escrito assim: escolha um objeto ou uma pessoa e a desenhe alterando suas formas. Ao definir a primeira versão, crie outras distribuindo-as pela ficha. Ué, mas como assim, tia? Eu vou desenhar uma pessoa e desenhar outras versões? Sim, vamos relembrar sobre a aula passada, sobre o que é o surrealismo, né? Como que eram feitas as pinturas do surrealismo? No surrealismo, há uma mistura, né, entre aquilo que é real e aquilo que é imaginação. Igual a história lá dos elefantes com pernas, né, de palitinho, com as perninhas bem fininhas, né? Isso não existe de verdade. É uma criação surrealista, né? Vai além da realidade. Então, vocês vão representar aqui uma pessoa ou um objeto de forma surrealista. Uai, mas como que a gente vai fazer isso, tia? Bom, no desenho que a tia enviou para vocês, né, no filmezinho lá, Destino, da Disney, lá tá mostrando alguns desses elementos surrealistas. Olha só, a tia vai dar um exemplo para ver se vocês lembram e entendem essa questão do surrealismo. Então eu vou comentar com vocês algumas partes do vídeo para que vocês consigam observar e analisar a questão surrealista nessa obra aí, tá bom? Então vamos lá. Tem uma parte do vídeo em que tem uma bailarina, né? E essa bailarina, ela vai girando e a cabeça dela se torna uma flor chamada dente de leão, que é aquela florzinha que quando a gente segura e sopra, ela se dispersa no ar, né? Ela é tipo um algodãozinho, toda branquinha, bonitinha. Mas quando a gente sopra ela vira um monte de florzinhas pequenininhas, né? E ela sai voando no ar. Bem pequenininho, bem... Só como se fossem pequenas peninhas, bem pequenininhas. E, de novo, o dente de leão se torna uma bailarina depois, né? Uma menininha dançando. Então, isso é um elemento do surrealismo. Na realidade, na vida real,
uma bailarina vira uma flor? Não, né? Mas na obra surrealista ele faz uma comparação, né? Da planta, da florzinha, com a bailarina. E ele junta o desenho das duas, formando um só desenho. Essa é uma obra surrealista, tá? Então, vocês podem desenhar essa parte. Mas como que desenha, então, tia? Desenha primeiro a bailarina, o dente de leão, e depois a bailarina se transformando no dente de leão. No início da obra também tem um conjunto de montanhas, né? Quando está começando o vídeo, tem um monte de montanhas e do meio da montanha surge uma mulher andando. Isso é outro elemento do surrealismo, né? A mulher não vai sair do meio na vida real, a mulher não tem como sair do meio, né, de uma montanha. Uma montanha não é uma mulher, né? Mas na obra ele faz essa comparação. Os artistas fazem essa comparação, né? Eles usam esses dois elementos, né? Então, outra obra surrealista. Então, vocês também podem desenhar uma montanha, uma mulher e depois uma mulher saindo da montanha, né? Uma mulher na frente da montanha também fica legal. Uma outra parte da obra que também, né, tem essa questão do surrealismo. Aquela parte do sino, né? Onde tem uma sombra de um sino no chão e a mulher, ela tinha perdido o vestido dela, ela estava sem o vestido. E aí, quando ela se deita sobre a sombra do sino, o próprio sino se transforma no vestido dela. Isso também é uma obra surrealista, né? Na vida real, tem como uma sombra de um sino se transformar em um vestido? Não, né? Mas nos sonhos isso é possível. E aí também vocês podem desenhar, né? Primeiro a menina, né? Que era aquela moça lá do desenho, destino. O desenho do sino no chão. E depois vocês podem desenhar ela com o vestido, né? Que se transformou a partir da sombra do sino. Bem legal, né? E tem também uma parte onde tem um monte de formiguinhas, né? Andando. E essas formiguinhas, elas ficam grandes e quando elas ficam grandes, elas se transformam em homens andando de bicicleta. Então, isso é outra obra surrealista. As formiguinhas de verdade são homens andando de bicicleta? Não, né? A formiga é um animalzinho e os homens, né, não são formigas. Mas a obra faz essa comparação na hora de desenhar as formigas, né? Elas transformam as formigas em bicicletas depois. Então vocês podem fazer assim: desenhar a formiguinha e depois desenhar o homem, a formiguinha se transformando numa bicicleta e o homem sobre a bicicleta, tá bom? Esses elementos que a tia comentou com vocês aqui são algumas partes, né, que tem essa questão surrealista. Existem vários outros elementos nessa obra, vários mesmo, né? Inclusive tem também aquela parte do olho, né? Que tem um olho e tem uma mão saindo de dentro do olho. Na verdade, o nosso olho, tem como sair uma mão de dentro do nosso olho? Não, não tem como, né? Mas na obra isso foi possível, porque era um sonho, né? O surrealismo, ele tem essa questão do sonho. O sonho, a fantasia, né, se mistura com a realidade, tá bom? Então, vocês vão escolher uma parte que você gostou muito desse desenho, destino, e vocês vão representar aí na ficha número 16, tá bom? Lembrando que vocês vão desenhar o passo a passo, né? Primeiro, como que era, né, no começo, por exemplo, lá, se você for fazer da mulher saindo da montanha. Primeiro, desenho, o que que tinha no começo? A montanha, né? Desenha a montanha. Se for possível, pause o vídeo, peça, né, a pessoa que está auxiliando você para pausar o vídeo para você desenhar a montanha. Depois, continue e vê o que que vai acontecer. Vocês vão ver que uma parte da montanha vai sair como se fosse
a sombra da mulher, a mulher vai sair da sombra da montanha, né? E aí vocês vão desenhar, então, a mulher na frente da montanha, tá bom? Então, vocês vão ter que fazer, no mínimo, 2 desenhos, né? Para mostrar os 2 elementos que se misturam, porque o surrealismo é isso, é a mistura de vários elementos formando um desenho ou uma obra, tá bom? Lembrando sempre, né? Vai ser uma coisa irreal, uma coisa surreal, além da realidade, tá bom? Que vai misturar aquilo que existe de verdade, a realidade, com a fantasia, que é o surreal, tá bom? Então, eu espero que vocês façam uma atividade bem legal e depois mandem as fotos para ti, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula.